Oi, oitavo ano. Voltei. Essa aula ainda dando continuidade da aula anterior, tá bom? Tratando de orações coordenadas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, como eu tinha dito na última aula para vocês, do que eu ia continuar com as orações coordenadas. E como nós temos 2 capítulos aqui que continuam tratando das classificações das coordenadas, nós vamos ver tudo junto hoje, tá bom? Que trata dos capítulos 14 e 15. Então, nós finalizamos a nossa apostila hoje. Só que aí a gente volta com exercícios, tá bom? De fixação, principalmente dessas coordenadas. Então, eu tenho aqui, ó, o período composto por coordenação é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si. Vamos entender isso, tá? Deixa eu botar uma cor aqui para vocês, olha só. Quando ele fala de orações independentes, ele quer dizer que, lembrando da última aula que nós vimos a diferenciação da coordenada para a subordinada, ele quer dizer que uma oração não depende da outra, né, para ser compreendida. Elas são independentes. Então, vamos ali, ó. Luana leu o livro, mas não gostou. Se eu tenho 2 verbos, que é leu e gostou, eu tenho 2 orações. Então, eu tenho que dividir. Lembra que eu corto a oração ou no ponto ou na conjunção, que são os meus conectivos. Então, aqui eu tenho um ponto que é a vírgula, né? Então, Luana leu o livro. Se eu apagasse isso aqui, ó, e ficasse Luana leu o livro, você continua entendendo essa oração? Sim. Então, eu posso dizer que ela é uma oração coordenada, porque ela não depende da segunda. A de baixo, a professora brigou com a turma e passou um teste. Então, brigou é um verbo e passou é um verbo. Então, eu tenho 2 orações também. E eu tenho o e, que é uma conjunção. Então, eu corto antes dele. Vamos eliminar essa frase de trás. E a frase fosse: a professora brigou com a turma. Vocês conseguem entender essa oração? Então, bem. Então, eu vou dizer que elas são orações coordenadas. Perfeito? Então, lembraram que o coordenadas é aquelas que são orações independentes. E são divididas em assindéticas e sindéticas. Lembrando que as coordenadas assindéticas é aquelas que não têm conectivo, ou seja, não tem conjunção. Olha, as orações coordenam sem conectivos. Já as sindéticas são aquelas que, olha lá, ó, orações coordenadas com conectivos. Então, a diferença está aí. Na assindética não leva conjunção, não leva conectivo. Já a sindética, elas levam os conectivos, perfeito? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas conjunções, né? Sobre esses conectivos. Então, aqui, ó, as conjunções responsáveis por unir as orações coordenadas podem expressar diferentes sentidos. Eu coloquei aqui para vocês os sentidos, né, as classificações desses sentidos. Ó, elas podem ser chamadas de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, a gente está falando das orações sindéticas, porque são aquelas que levam as conjunções. Perfeito? Por quê? Porque as assindéticas não têm conjunção. Então, eu vou classificar todas as orações sindéticas. Então, tudo que for sindética vai ser sindética a alguma coisa, né? Pode ser aditiva, pode ser adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, vamos lá. Ó, a aditiva é aquela que dá a ideia de soma, acréscimo. Então, eu vou acrescentar a segunda oração à primeira. Elas só vão somar, né? As adversativas é aquela que dá uma ideia de oposição. Então, a segunda oração ela vai ser oposta à primeira. A alternância. A alternância é aquela alternativa, né? Ou seja, ou é uma coisa ou é a outra coisa. Isso é uma alternância. A conclusiva é a que vai dar o nome de conclusão. Esse próprio nome já diz, né? Conclusiva, conclusão. E a explicativa é explicação. O próprio nome também já te informa.
Então, vamos ver melhor isso aqui no quadrinho, ó. Eu fiz um quadrinho para vocês e é melhor vocês copiarem esse quadrinho também no caderno de vocês. Apesar, né, de ter lá na apostila. Mas é bom vocês colocarem aí, porque eu coloquei um pouco mais de conjunção. Então, eu tenho ali, ó, a aditiva, como eu tinha dito para vocês, é aquela que vai somar, né? Que vai acrescentar. E aí, ela tem essas conjunções aqui, ó, o e, o nem, o mais também. Existe também o como também. O como também é uma aditiva. Aí, o exemplo, ó, Joana ri e brinca com as crianças. Então, a Joana ri é uma oração, o e é uma conjunção que vai ligar a primeira à segunda. Só que ela está acrescentando, ó. Além de rir, ela também brinca com as crianças. Então, são orações que uma acrescenta informação à outra. Olha a adversativa, é o mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, também entra aí, né? O no entanto também é uma conjunção adversativa, que é aquela que a ideia é oposta. Então, olha a frase. Eu li a carta, mas não compreendi. Então, eu li a carta é uma oração. O mais é a minha conjunção. Ó, eu li a carta, mas não compreendi. Olha a oposição de ideias. Se eu li, eu teria que entender. Já que eu não entendi, eu tenho uma ideias aí contrária, né? O que eu geralmente costumo dar um macetizinho para os alunos, olha só. Mais com mais é igual a mais. Menos com menos também dá mais. Agora, mais com menos dá menos. Então, essa aqui, ó, mais com menos, vai ser a minha adversativa. Essas duas aqui vai ser as minhas aditivas. Não entendi, então vamos ver isso na prática. Olha, eu li a carta. Perfeito, positivo. Mas não entendi, negativo. Então, mais com menos, adversativo. Ó, Joana ri, positivo. E brinca, positivo. Então, mais com mais, ela soma. Perfeito? Então, é bom vocês gravarem isso aí. A alternativa é o ou, o ora, o quer e o seja. Essa alternativa aqui é a única que você pode se deparar com a primeira e a segunda oração sendo sindéticas. Olha ali, ó. Ora ela ri, ora ela chora. Então, eu tenho dois verbos, duas orações. O rio chora. Eu vou cortar aqui na conjunção, na vírgula também. Mas percebam que eu tenho ora aqui e tenho ora aqui. Então, as duas são sindéticas. Então, a primeira vai ser oração coordenada sindética alternativa e a segunda também oração coordenada sindética alternativa. As duas são sindéticas, porque as duas têm conjunção. A conclusiva, o logo, o pós, o pois, o portanto, por assim, por conseguinte. O pois, vocês abrem o olho, porque o pois também vai ter aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ver a diferença do pois já já. Então, olha o exemplo. O filme é muito bom, portanto, merece a indicação ao prêmio. Então, eu tenho duas orações, eu tenho, portanto, que é a minha conjunção. Ó, o filme é muito bom. Qual é a conclusão? Ele merecer a indicação ao prêmio. Tá bom? Então, portanto, conclusiva. Explicativa. O porquê, o que, o pois e o porquanto. Como eu falei para vocês abrirem, né, o olhinho com o pois. Por quê? Como é que você vai diferenciar ele como conclusivo e ele como explicativo se ele entra nas duas? Da seguinte forma: se ele vier antes do verbo, se tratando da segunda oração, se ele vier antes, ele vai ser explicativo. Se ele vier depois, ele vai ser conclusivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. No conclusivo é depois e na explicativa ele é antes, tratando do pois. Mas sempre referente à segunda oração, tá bom? Não é a primeira, porque se for a primeira, ele sempre vai vir depois. Ele está se tratando do verbo da segunda oração, tá? Então, olha o exemplo aqui da explicativa. Terminarei amanhã porque eu estou atrasado. Então, qual é a explicação de eu não terminar hoje? Por causa do atraso. Eu estou atrasado, então eu vou deixar para terminar amanhã. Então, não tem jeito. É o tipo de matéria que vocês precisam exercitar. Porque vocês vão exercitar e vocês vão fixar o conceito dessas classificações. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas frases para vocês classificarem a ideia dessas orações. Acabei voltando. Aqui. Então, tá aqui, ó. Paulo estuda e trabalha.
Então, eu vou cortar aqui, porque eu tenho uma conjunção aqui. E aí, isso aí é uma oração sindética o quê? Essa conjunção expressa que sentido? Aditiva, positivo. Uma ideia de soma. Ó. Paulo estuda, muito bom. E trabalha, muito bom. Então, elas estão somando informações. Ele caiu, mas não se machucou. Vou cortar aqui, porque a minha conjunção está aqui. Ele cair, ruim. Não se machucar, bom. Ideias opostas. Então, eu estou falando da adversativa. Não quero mais comer, porque estou satisfeito. É uma ideia de que esse porquê? Explicativo. Então, aqui é uma explicação. Pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. E o por isso? Dá uma ideia de quê? Conclusão. Perfeito. Ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa, ó. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Tenho duas conjunções, o que é aí? Alternativa. Então, eu tenho alternativa aqui e eu tenho alternativa aqui também. Porque as duas são sindéticas, porque as duas têm conjunção. Essas outras aqui, ó, todas as outras primeiras são assindéticas. Vamos conferir ali nosso gabarito? Olha lá, ó. E aditivo mais adversativo, porque explicativo, por isso conclusivo ou alternativo nas duas orações. E aí, dando continuidade aí, como eu falei para vocês do pois, né? Vamos prestar atenção aí nessa ideia do pois. O pois tá assim, ó. A festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. Encontrei, pois, Alexandre quando estive no Parque Ibirapuera. Então, eu tenho aqui, ó, a festa foi um desastre, é uma oração. Aqui na segunda oração, esse pois, ele vem antes do meu verbo. Então, quando ele vier antes, ele vai ser explicativo. Agora aqui, encontrei. Não, aqui o pois tá entre, né? Então, calma aí. Aqui, ó. Encontrei, pois, Alexandre quando estive no parque. Então, na verdade, é uma frase invertida. Esse é a minha primeira oração e esse quando estive no parque. Esse é minha oração e esse aqui é minha outra oração. Ela tá uma frase inversa, tá? Então, o pois aqui, ele se encontra, ó, depois do verbo. Então, se ele é depois do verbo, ele é uma conclusiva, porque ele está depois do verbo. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Ó. Antes do verbo, depois do verbo. Tá? Só assim que você consegue classificar o pois. O e, eu coloquei aqui porque vocês não vão só decorar o e como aditivo, não. Vocês vão fazer aquele macetezinho do mais e do menos. Olha ali, ó. Fui ao shopping. Isso é muito bom, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente não tá podendo ir. Muito bom. E comi sanduíche. Muito bom também. Então, aqui são ideias de soma. Então, aqui eu vou dizer que ela é uma aditiva. Porque ela tá somando ideias. Agora, olha de baixo. Estudar. Muito bom também. Fiquei reprovada. Isso é péssimo. Então, é negativo. Olha aqui a ideia oposta, ó. Tá vendo? Então, aqui ela é uma adversativa. Então, o e, ele tem essa função. Ele é aditivo, mas dependendo da minha frase, dependendo do meu contexto, ele pode ser adversativo. Então, você precisa interpretar as ideias para saber se é positivo ou se é negativo, tá? E aí, a gente finaliza as conjunções. Só que eu vou explicar para vocês a ideia da vírgula, tá? Que é a pontuação dentro das orações coordenadas. Por quê? Porque eu uso a vírgula. Se vocês perceberam nos exemplos que eu dei, alguns exemplos tinham vírgula, outros não tinham vírgulas, né? Então, tá aí o motivo disso. Então, vamos ler aí, ó. As orações coordenadas assindéticas são sempre separadas por vírgulas. Então, quando se tratar de assindética, ó, que é aquela que não tem conjunção, ela sempre vai ser vírgula, tá? Eu sempre separo com vírgula. Olha o exemplo. Tudo muda, tudo passa. O mundo permanece, ó. Muda, passa e permanece. Tem 3 verbos, 3 orações. Olha a vírgula aqui, ó. Tudo muda, vírgula. Tudo passa, vírgula. Né? Então, todas as assindéticas são separadas sempre com vírgula.
Agora, vamos lá para a exceção das sindéticas. Olha ali, ó. Usamos também a vírgula para separar as coordenadas sindéticas, exceto as conjunções aditivas que seguem uma regra especial. Então, eu vou prestar atenção nesse exceto, que vai tratar da aditiva, tá? Então, as sindéticas que não são aditivas, né, que são conclusiva, adversativa, né, explicativa, elas vão ter vírgulas. As conjunções serão separadas por vírgulas. Já aditivas, nem sempre. Olha o exemplo ali, ó. Tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Então, ó, uma vírgula porque eu tenho conjunção adversativa, porém aqui. Não tenho receio, pois eu a protegerei, ó. Vírgula aqui, porque o pois é uma explicativa. Então, essa aí é a explicação do uso da vírgula nas sindéticas, tá? Eu só tenho exceção na aditiva. Então, é agora que a gente vai prestar atenção nessas exceções. Olha ali, ó. Exceção número 1. Usa-se vírgulas para separar orações coordenadas aditivas que possuem sujeitos diferentes. Então, eu só vou usar a vírgula na aditiva quando o sujeito da primeira oração não for o mesmo sujeito da segunda. Ali, ó, os alunos não se mostraram interessados. Qual é o sujeito? Quem que não se mostrou interessados? Os alunos. Né? Então, meu sujeito aqui é alunos. E o professor não fez questão de incentivá-los. Quem não fez questão de incentivar? O professor. Então, o sujeito é os alunos na primeira oração e o professor na segunda oração. Então, eu vou usar, ó, a vírgula separando. Vou até trocar aqui de caneta. Eu vou usar a vírgula aqui, ó, nesse E, por conta dos sujeitos são diferentes. O sujeito número 1 não é o mesmo sujeito do número 2, tá? Agora, olha o outro tipo ali, ó. Emprega-se vírgula para separar as orações coordenadas aditivas quando houver repetição enfática. Quando essa repetição ela for mesmo ali marcante da conjunção. Olha ali, ó. Os garotos estudaram e demonstraram seus conhecimentos e sagraram-se vencedores nas Olimpíadas de Matemática. Então, eu repeti o E. Ó, o E na primeira e o E na segunda. Estão vendo que eu usei 2 E's para separar orações? Então, eu repeti a minha conjunção. Ó, os garotos estudaram e demonstraram seus conhecimentos e sagraram-se vencedores. Então, esse excesso aí dessa conjunção repetitiva me fez colocar a vírgula. Então, são nesses dois casos. Vamos só prestar atenção aqui nessa observação que eu coloquei, que tá assim, ó. Ainda em relação às orações coordenadas sindéticas, é importante observar que o ponto e vírgula e a vírgula devem ser usados quando houver deslocamento das conjunções adversativas e conclusivas, ou seja, quando tais conjunções não aparecerem no início da oração coordenada. Que é o exemplo ali do pois, né, como um conclusivo, que ele vem depois do verbo. Então, ele não está na posição real. Aqui, ó, ele é tua mãe, respeita-lhe, pois a verdade. Então, aqui, ó, percebam que aqui o pois, ele veio, ó, depois do verbo, porque o verbo é o respeito, então ele veio depois. O certo é ele estar aqui. Então, já que ele se locomoveu, eu tenho que colocar ou ele entre vírgulas ou usar o meu ponto e vírgula, tá? Olha o outro exemplo ali, ó. Uns lutam, criam, outros, porém, só sabem explorar. Então, eu coloquei aqui, ó, um ponto e vírgula, porque uns lutam, vírgula, porém, criam outros, ó, criam outros. Então, o porém, ele deveria estar no início. Já que ele não está, eu separei ele com ponto e vírgula e botei ele entre as vírgulas, tá? Isso aí, na verdade, é uma explicação do porquê que a gente usa o ponto e vírgula. E aí, vocês vão fazer esses exercícios aí, ó. Da 342 até 344, da 352 e 353, que são dos capítulos 14 e 15, que tratam do mesmo assunto, né? Que são as classificações das coordenadas como assindética e sindética, mais frisando o uso dessas sindéticas e essa pontuação aí, essa vírgula, tá bom? Então, fiquem com Deus, pratiquem, façam um resumo, façam os exercícios, mandem foto. Beijo!